Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta. Está feita com as lições bíblicas CPAD, a Sala dos Juvenis. Esta lição de número 4, hoje nós estaremos analisando. Essa lição será ministrada nas igrejas no dia 27 de abril de 2025 e traz por tema cronologia do Novo Testamento, sempre nos lembrando do tema trimestral, quer dizer, do tema que nós estaremos estudando esses três segundos, o segundo trimestre do ano de 2025, que é uma viagem pelo Novo Testamento. No primeiro trimestre nós tratamos sobre uma viagem ao Antigo, uma viagem pelo Antigo Testamento. E agora nós estamos tratando sobre esta viagem ao Novo Testamento. E dentro desta viagem, nós vamos falar da contagem do tempo, quer dizer, do estudo dos tempos, a cronologia do Novo Testamento. Cronologia é a junção das duas palavras logia, que é estudo ou tratado, e o cronos, quer dizer, o tempo contado de relógio, os calendários, é o tempo que nós podemos contar. Ele é o contrário do kairos de Deus, quer dizer, do tempo da eternidade. Aquele tempo que não há contagem, não tem princípio e não tem fim. Por isso nós chamamos de eterno. Tudo que é eterno não tem começo e não tem fim. Bom, a lição, cronologia do Novo Testamento, está baseada no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 17, o versículo de número 1, que está escrito desta maneira: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Como eu disse, Mateus, capítulo 17, versículo de número 1. Os objetivos da lição, sempre os três que nós fazemos a questão de ler, que é o primeiro, conhecer a história da compilação dos livros do Novo Testamento. Segundo, saber que os primeiros cristãos só tinham acesso ao Antigo ou aos livros do Antigo Testamento. Óbvio, o Novo Testamento está se iniciando, a era cristã, o depois de Cristo, o Anno Domini está se iniciando. Então não haviam os livros do Novo Testamento, como nós vimos na aula passada, seus 27 livros. Também 4 evangelhos, um livro histórico, as cartas, as epístolas, e depois nós vemos o livro profético. Tá bem? Nós estudamos isto na aula passada. O segundo objetivo, saber que os primeiros cristãos só tinham acesso ao Antigo Testamento. E terceiro, compreender que os livros não estão dispostos em ordem cronológica. Quer dizer, eles não aconteceram da forma que nós temos, eles não aconteceram da forma que nós temos nas nossas Bíblias. Quer dizer, a abertura do Novo Testamento, nós começamos com o Evangelho de Mateus e terminamos o Novo Testamento com o livro do Apocalipse. Não aconteceu nesta ordem que eles estão dispostos no Novo Testamento para nós. Isto fala de ordem cronológica. Nós vamos ver qual é a ordem que estão dispostos os 27 livros do Novo Testamento, seu tempo de compilação e também a sua canonicidade, Quais foram os critérios usados para que estes 27 livros estivessem ou fizessem a composição do Novo Testamento que nós temos. Somando-se aos 39 do Antigo Testamento, perfaz 66 livros que nós temos na nossa Bíblia cristã evangélica. Nós usamos esta contagem de livros, esta composição, este bíblos de 66 livros, tá bem? Começando no Gênesis e culminando no livro do Apocalipse. Porém, nós estamos falando, como eu já disse, uma viagem pelo Novo Testamento, tá bem? Vamos mais adiante. Os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras. Então, nós já temos aqui uma introdução de como aconteceu isto. Nos anos iniciais da era cristã, você pode, a abreviação de E maiúsculo, C minúsculo, era cristã, ou DC, D minúsculo, C maiúsculo, depois de Cristo, ou AD, que é Anno Domini, aí o A minúsculo, D
que é o ano do homem, quer dizer, o princípio da era cristã, depois de Cristo, o ano Domini, todas estas abreviações de tempo estão falando do novo, ou após o nascimento, a contagem do tempo, após o nascimento de Cristo. E traz aqui que os primeiros cristãos, né, vão ser chamados de primeiros cristãos, eles só tinham acesso aos livros do Antigo Testamento, óbvio, porque o Novo Testamento agora está começando a ser escrito. Está começando a ser escrito. Então nós vemos aí, né, o surgimento de João Batista. Se formos colocar na ordem cronológica, vamos dizer a ordem que nós dispomos. Então nós temos aí o surgimento, né, o nascimento, o encontro das duas mamães, né, Isabel e Maria, o nascimento de João Batista, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos, então, as confirmações das profecias do Antigo Testamento acerca tanto do Messias quanto daquele que vinha como aquele que é a voz do deserto, a voz que clama no deserto. Então, nós temos uma ordem que está disposta já diante de nós e nós já temos, né, o costume de iniciarmos, de entendermos esta disposição, esta colocação, esta reunião dos fatos, tá bem? Então, os primeiros cristãos, eles só tinham os livros do Antigo Testamento e deles eram feitos uso. E o Senhor, então, ele vem para esta nova era. Abrindo-se a pregação da nova era, João Batista, ele vem anunciando no deserto, atraindo multidões, tá? Mas, para um bom entendimento, quando nós falamos do início da igreja, nós falamos que eles só tinham para o aprendizado, para a confirmação, para exames, para isto, para aquilo, somente os livros do Antigo Testamento, tá bem? Vamos dizer assim, né? A Bíblia dos judeus, eles só tinham as Escrituras. Então, apenas os livros, já que é evidente ainda, os livros do Novo Testamento não haviam sido escritos, tá bem? Depois nós vemos aqui a conexão, né, esta ligação que há entre o Antigo e o Novo Testamento, ou o Novo Testamento fazendo esta ligação com o Antigo Testamento, e nós vamos vendo que vai se formando esta base completa, começa-se, né, a desenhar, vamos chamar de segunda parte, o Novo Testamento, começa a se desenhar então os ensinos do Messias, o plano de Deus, agora dando continuidade ao plano de Deus, obviamente com a encarnação do Verbo, que é o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vai terminar então lá no livro do Apocalipse. Nós temos esta ordem, tá? Nós temos estes acontecimentos, como é descrito aqui no ponto de número 1, tá? Evidenciando esta conexão, quer dizer, esta ligação, tem que sempre fazer esta ligação, porque esta ligação que traz também a chancela da legitimidade dos livros do Novo Testamento. É por isso que nós vemos o ponto de número 2. Nós já vamos entrar no ponto de número 2. O porquê desta conexão, o porquê desta ligação, o porquê é necessária esta junção que nós conhecemos por judaico-cristã. Por que nós precisamos disso? A compilação do Novo Testamento. Quando falamos de uma compilação, nós estamos falando de uma coletânea, tá? Só que esta coletânea agora não envolve, nós não estamos falando dos livros do Antigo Testamento, nós estamos falando dos livros do Novo Testamento. Então, esta conjunção, este conjunto, esta coletânea, esta reunião, e podemos falar também na questão, como uma questão de seleção, esta reunião de livros, esta coletânea, ela é feita debaixo de uma seleção, tá? Que tudo está ligado à palavra compilação do Novo Testamento. E nós já vamos aí para uma explicação do saudoso pastor Antônio Gilberto, dentro de sua obra escrita, chamada A Bíblia através dos séculos, da editora CPAD, que a formação do Novo Testamento, veja, ela dura apenas 2 gerações, tá? No ano de número 100 depois de Cristo, todos os livros já estavam escritos. Isso está sendo narrado por este livro, tá? O que demorou foi o reconhecimento canônico. Então, vamos separar essas duas coisas. A escrição,
a inspiração dos escritores do Novo Testamento, também levou aí até do início de Cristo, do nascimento, da contagem do Novo Testamento até o seu término completo, levou aí do ano, vamos chamar de ano 1, até o ano de número 100 depois de Cristo. Obviamente, tudo que vai contar do Novo Testamento é descer depois de Cristo, tá bem? Mas o que leva tempo, veja aqui, o que é que leva tanto tempo? Lembrando-nos que a bibliologia básica da bibliologia é a Bíblia, ela foi um livro escrito por cerca de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Estas escrituras levaram em cerca de 1.600 anos, tá bem? Desde o primeiro livro até o último livro a ser escrito. Só que dentro de todo este tempo, nós temos aqui que a compilação, a formação, levou aí 2 gerações. Quer dizer, foi muito pouco tempo dentro de todo este espaço. Então, por que dentro de 1.600 anos? Porque aí é que vem a parte mais importante. Porque, segundo a lição, nós temos aqui que esse reconhecimento, esta seleção, que nós vamos explicar como ela é feita, ela foi aí reconhecida no ano 397 depois de Cristo. Veja, não levou tanto tempo para ser escrito. Porém, esta seleção, este escrutínio, tá? O que foi demorado foi este exame minucioso, tá? Para que houvesse o reconhecimento, nós vamos aqui por algumas partes, né? Pela igreja, pelos apóstolos que participaram. Mas você vai falar, 397 ainda tinha os apóstolos? Não, mas nós vamos ver que na atuação, no ministério desses apóstolos, eles vão reconhecendo os escritos, tanto de um quanto de outros, como escrituras. Isso eles estão dizendo para nós. Olha, nós apóstolos reconhecemos que os escritos que nós estamos aqui citando, nós temos eles como na mesma, vamos dizer, no mesmo nível das escrituras do Antigo Testamento, tá bem? Em termos de canonização, em termos de inspiração. Tá? Quando nós falamos de canônicos, nós estamos falando de não espúrios, quer dizer, este tempo maior ele foi usado para quê? Para este exame, para um reconhecimento canônico. Não foi assim, todo mundo escrevendo, simplesmente foram colocando, pegando aqueles escritos e jogando para formar o que nós temos hoje, que conhecemos como Sagradas Escrituras, ou a Bíblia Sagrada, como nós temos também em mente nos nossos dias. Não, veja, houve um exame muito complexo, muito minucioso, quer dizer, os livros eram examinados, eles eram passados por um crivo de homens também levados por Deus, levados por uma responsabilidade. Para quê? Para que os escritos que vão compor agora as Sagradas Escrituras, eles tinham eles tinham que ter certeza de que eram livros inspirados. Tá? Nós já falamos sobre livros espúrios, que não fazem parte da nossa Bíblia. Nós já aprendemos sobre livros deuterocanônicos, quer dizer, que foram aceitos como inspirados muito depois do fechamento deste conjunto que nós temos de 66 livros, ou dos livros do Novo Testamento, e são chamados de deuterocanônicos. Então, vejam bem, o que demorou foi o reconhecimento canônico. Por que este reconhecimento como inspirados? Veja, porque havia uma responsabilidade muito grande sobre estes homens de colocarem no livro aquilo que eles tinham certeza que tinha inspiração de Deus, tá? Que não era um livro de expressão. Nós temos aí grandes livros para a questão de conhecimento histórico. Nós falamos sobre o primeiro e o segundo livro dos Macabeus, dos irmãos Macabeus, dos filhos de Matatias.
né? Então nós vemos a relevância. Então, como livro histórico, como livro de conhecimento, como livro para adquirir um posicionamento tanto geográfico quanto teológico, mas não como inspirados por Deus. E temos os outros 7 livros, né, que nós chamamos de não inspirados, de não canônicos, né, de livros espúrios, que não compõem, não fazem parte, não passaram por este escrutínio, eles não resistiram a este exame, a este reconhecimento. Eles não apresentaram provas cabais, concludentes, como diz aqui, provas cabais de que eram inspirados por Deus. Eles eram inspirados por Deus. E esta comparação é feita, obviamente, lá com os livros do Antigo Testamento também. Então havia estas comparações, este estudo, a forma de escrita, como foi escrito, se é comprovado o tempo, se não é, se é comprovado o escritor, se não é, se é comprovado, se não é uma mera repetição. Alguns livros, eles não fazem parte desta lista porque eram meras repetições ou histórias contadas principalmente nos 400 anos de silêncio, né? São composições que foram feitas, que foram escritas, principalmente neste período de silêncio, tá bem? Então, eles não passaram pelo crivo, eles não passaram por esta prova, eles não foram reconhecidos como canônicos. Então, quando nós falamos sobre livros canônicos, nós estamos falando de livros realmente, comprovadamente reconhecidos como inspirados por Deus. E alguns livros, até se o aluno for um pouco mais curioso, ele vai ver que alguns livros passaram aí raspando, né, batendo na trave, algumas epístolas, algumas cartas, né, não passaram neste crivo, tá bem? Porque ao comparar o nome que ele tinha, se era o nome de algum apóstolo, o nome de outro apóstolo, ou o nome de alguém, ou o que quer que seja, o tempo, aquilo era uma mera repetição de uma outra epístola, de uma outra carta. Nós temos também dentro da história dos escritos cartas que foram perdidas, né? Principalmente quando nós falamos das cartas aos Coríntios, alguns dizem que são 4 cartas, que Paulo, 4 epístolas, que mais 2 se perdem. Então, na realidade, nós temos aí, acho que a primeira e a terceira carta, e nós chamamos de primeira e segunda. Então, há um processo maravilhoso de seleção para quê? Para que a igreja fosse suprida do melhor. Tá bem? Que aquela certeza de que a igreja estava recebendo algo diretamente da parte de Deus, essa certeza tinha que ser latente, tinha que ser quase que tangível para estes homens, para que eles aprovassem ou não este livro na lista do Novo Testamento como inspirados por Deus, como nós temos aqui. Aí o reconhecimento definitivo, como nós falamos, e final está na lição, a fixação do cânon do Novo Testamento ocorreu no Terceiro Concílio de Cartago, em 397 de Cristo. Houveram outras apresentações, né? No ano de número 367 depois de Cristo, uma lista dos 27 livros foi publicada por Anastácio, em 393 depois de Cristo, pelo Concílio de Hipona. Porém, a validação dos livros como canônicos passou pelo testemunho. Então vamos lá. Primeiro, exigiam provas concludentes da inspiração divina que cada um destes livros. Tá? E motivou, veja, o cuidado das igrejas de então. Tá bem? Isso nós estamos falando aí depois de todos os livros escritos, depois do ano 100, vamos dizer assim, depois do ano 100. Então as igrejas estão estabelecidas, este concílio, esta reunião, este escrutínio, como é que nós falamos, esta sabatina, ela foi feita por quê? Primeiro, pelas igrejas de então. Então não foi feito por qualquer. Aqui estão os discípulos dos apóstolos, os discípulos dos primeiros pais, são 100 anos. Então nós temos aí o primeiro aval, o aval da igreja, como está na lição. O segundo aval, nós temos aqui a validação dos livros como canônico, passou pelo testemunho dos próprios apóstolos, tá? Como pelos próprios apóstolos, como eu disse. Mas, irmão Maurício, no ano 100, depois do ano 100, depois de tanto tempo,
ainda havia, mas veja, no seu ministério terreno, nos seus ministérios, o que acontecia? Como que havia este reconhecimento por parte dos apóstolos? Nós vemos aqui, está na lição, Pedro, por exemplo, ele cita Paulo, ele cita os escritos de Paulo e ele chama de escrituras, tá bem? Mais à frente nós vamos ver também, só essa citação vamos dizer assim, daquele apóstolo que ficou como responsável pelo rebanho ao partir ao Senhor Jesus Cristo, ser assunto aos céus. Ele disse a Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Por 3 vezes o Senhor fez esta pergunta a Pedro. Então, Pedro, nós temos como, eu tenho como o sucessor direto de Cristo na questão da administração, do cuidado da igreja de então. Então, Pedro, ele reconhece, ele cita o apóstolo Paulo e ele cita também chamando os seus escritos de escrituras, na questão da inspiração, da canonicidade, ele reconhece Paulo como um dos escritores inspirados pelo Espírito Santo. Consequentemente, ele dá o seu aval aos livros, aos escritos que Paulo, nós temos aí 13 cartas que são diretamente ligadas ao apóstolo Paulo. Tá bem? E depois nós temos, depois em 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16, nós temos aí esta chancela, esta legitimização, como eu posso dizer, este reforço à legitimidade dos escritos de Paulo, chamando de escritura, estão aí no capítulo 3 de 2 Pedro, versículos 15 e 16. Em outra ocasião, Mateus e Lucas foram citados pelo apóstolo Paulo. Então veja, Paulo carimbando aí como escritura os escritos do Evangelho de Mateus e do Evangelho segundo escreveu Lucas. Do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos nos lembrar que os escritos de Mateus são baseados num acompanhamento visível, pessoal, ele está no ministério com Cristo, né? Mateus e João, Marcos e Lucas é um relato, é um estudo. Ele fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, quer dizer, a epístola de Lucas, porque Lucas escreve Atos dos Apóstolos. Então nós estamos falando aqui em termos de canonicidade, a compilação do Novo Testamento, tá bem? E o reconhecimento como canônicos, como inspirados. Então, Paulo cita nos seus escritos, nós temos aqui em 1 Timóteo 5,18, Mateus 10,10, Lucas 10,7, nós vamos ver que Paulo, ele cita como escritura, as escrituras também, Mateus e Lucas. Tá? Então, é um reconhecimento. Ora, são homens de gabarito, de peso, tanto Paulo quanto Pedro, ou vamos pôr na sequência, então, que eles são citados, tanto Pedro quanto Paulo, né? São homens de peso, de condição, de respeito, tanto na comunidade cristã do início da igreja, quanto para nós aí, mais de 2000 anos depois, são nomes de peso que, quando eles avalizam alguma coisa, é pronto a aceitar aquilo que eles estão dizendo, que eles estão falando. Então nós temos aí, dentro da canonização do Novo Testamento, nós temos as provas concludentes da inspiração divina que cada um destes livros tem. Primeiro, pelo reconhecimento da igreja de então, né, das igrejas que já existiam neste tempo. E nós temos, antes de tudo isso, nós temos aí os apóstolos citando partes dos escritos do Novo Testamento e chamando-os, ou comparando-os, ou colocando-os no mesmo nível das Sagradas Escrituras, como inspiradas por Deus, como escrituras canônicas. Tá bem? Então, tudo isto foi contribuindo para que nós tivéssemos os 27 livros que nós temos no Novo Testamento. E aí, Paulo chama a atenção de Timóteo, dizendo que toda a Escritura, agora para nós, mais de 2000 anos depois, nós temos aí esta declaração completa que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, que toda a Escritura divinamente inspirada é apta para, e ele vai citar para o que, qual o propósito das Sagradas Escrituras,
que é instruir, redarguir, corrigir, e Paulo chama a Timóteo a ficar naquilo que ele aprendeu, quer dizer, nas Sagradas Escrituras. Tá bem? Então nós temos aqui o aval tanto da igreja quanto dos apóstolos, a partir do momento em que eles citam e até estão baseando, alicerçando as suas mensagens e pregações em livros que já estavam, em pregações que já estavam sendo feitas. No caso de Mateus, no caso de Lucas, nós temos aqui Mateus e Lucas, Paulo cita, e Pedro cita Paulo, e ele até em determinado momento ele diz, dá uma olhada nos escritos do nosso irmão Paulo, que são difíceis de compreensão. Lógico, veja, a estrutura de formação do apóstolo Paulo é a estrutura da formação do apóstolo Pedro, né? Tanto é que Paulo é chamado para pregar não somente aos gentios, é o ministério dos gentios. Pedro não se limita somente aos judeus, mas basicamente o seu ministério está entre os judeus. Mas Paulo não, ele é chamado para pregar aos gentios, e não somente isto, as castas mais altas dos gentios. Ele prega a reis, ele prega a cônsules, ele prega a magistrados. Então Paulo tem, vamos dizer assim, uma base educacional, aprendeu aos pés de Gamaliel, era um homem muito bem formado, tanto no judaísmo, e agora ele traz toda esta bagagem para o Novo Testamento, mas na questão da importância e do ser usado, Paulo diz assim, eu pego tudo aquilo que eu tenho e refuto por esterco, para que a glória seja de Deus, para que Deus receba toda a glória. Então, na questão da inspiração de Paulo e Pedro é a mesma, tá bem? O que diferenciava, obviamente, a sua estrutura educacional, eram bem diferentes. Pedro tinha a educação de um pescador, mas quando abriu a boca depois do derramamento do Espírito Santo, até os próprios doutores se impressionaram. Peraí, mas isso aí não é aquele pescador? E agora está falando deste jeito, está pregando com esta... A autoridade agora é diferente, porque a autoridade agora é dada pelo Espírito Santo depois do derramamento. Tanto a Pedro e a Paulo, no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo nível, os dois agora cheios do Espírito Santo. Nós não estamos falando de unção do Espírito Santo, nós estamos falando de formação acadêmica, de uma formação teológica do Antigo Testamento. Também, apesar dos dois serem judeus, os dois terem a mesma raiz, porém as formações eram diferentes. Assim como nós falamos na aula dos jovens da CPAD, que a amizade de Davi e de Jônatan, ela não foi afetada pelos meios em que eles foram criados. Davi, um pastor de ovelha, Jonatas, o filho do rei. Veja que são ambientes totalmente diferentes, mas os seus caráteres, o caráter de ambos não foi formado, não teve este peso na questão de separação de um e de outro por causa dos meios em que eles foram criados. Eles tinham muitas coisas em comum, o temor a Deus, a fidelidade a Deus, né? E a questão da fidelidade, da amizade, esta amizade que eles tinham. Então nós já estamos falando sobre isso. Quando eu falo da questão da formação de um e de outro, eu não estou colocando uma barreira ou distanciando ou diferenciando eles. Eu estou dizendo que Paulo foi chamado para pregar a uma casta mais alta, apesar de ser aos gentios diretamente, ele é chamado de apóstolo dos gentios. Pedro, ele está aqui ainda com os judeus, tá bem? Então, mais em termos de estudo, de conhecimento, de formação, obviamente a formação de Paulo era um pouco maior, tanto é que Pedro diz assim, ele escreve coisas de difícil entendimento, mas que não deixam de ser a palavra de Deus. Nós vemos nisto a canonicidade, a inspiração de Deus na vida do nosso irmão Paulo. Mas para aqueles que tinham um pouco menos de conhecimento, ficava difícil de entender determinadas coisas que Paulo escrevia, que Paulo ensinava. Tá bem? Mas a validação é a mesma tanto para um quanto para outro, tanto é que os dois fazem parte dos escritos canônicos do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento. Né? Pedro como o apóstolo, né? Pedro como um dos primeiros apóstolos de Cristo, Paulo vem aí
como ele mesmo diz, né, uma gravidez atrasada, né? Ele vem depois daquele encontro com Cristo no caminho de Damasco, mas ele está na classificação também dos apóstolos. Tá? E nós vemos, então, a compilação do Novo Testamento, como que foi reunido, como foi feita esta coleção, esta reunião dos 27 livros do Novo Testamento. Vou repetir, não foi assim, foi catando a laço e jogando ali para compor, não. Foi-se muitos anos, veja, até o ano 100 já estavam escritos, porém, o reconhecimento canônico, ele vai, e o reconhecimento definitivo e a fixação do canon do Novo Testamento se deu aí no ano de 397 depois de Cristo, né? Um pouco mais de 200 anos depois, se nós fizermos uma conta pela outra. Então, nós vemos a importância da ideia de compilação. Tá? Nós falamos que a base dos primeiros cristãos do Novo Testamento, como não havia esses 27 livros, a base eram as escrituras do Antigo Testamento, os 39 livros, como nós conhecemos do Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias. Então, nós falamos agora desta compilação. Veja que nós estamos em pontos que nós achamos estratégicos. Tá? O demais, o aluno curioso, ele pode ler na lição, que é para isso que você comprou ou ganhou uma lição, não foi para fazer coleção, não foi para juntar, foi para ler e obter conhecimento. Você vai ter aqui as referências do Antigo Testamento, a compilação do Novo Testamento, as referências tanto de um ou o aval deste escritor para aquele, deste apóstolo para aquele evangelista, deste apóstolo para aquele, e assim sucessivamente. Tá? Veja, quanto à ordem dos livros, tá bem, que nós temos. Na primeira, nós temos três formas, está aqui, três formas de organizar, ou as três formas de organização. A primeira, os livros são dispostos de acordo com a tradução da Bíblia do latim, que é conhecida, a tradução de Jerônimo, conhecida como Vulgata Latina, tá bem? Então está tudo aqui, né? Jerônimo 382 a 404 depois de Cristo. Então nós temos esta disposição que encontramos na Vulgata Latina. Depois a segunda, ela é feita, ou nós a encontramos organizados de acordo com as datas em que foram escritos, tá bem? Cada livro, nós vamos ver aqui o que acontece com a consequência que nós temos diante de nós, nas nossas Bíblias que usamos hoje, nós vamos ver que há uma consequência na sequência que nós temos, tá? Que em nada interfere na questão canônica, na questão de inspiração, na questão doutrinária, não fere o contexto, não fere o contexto doutrinário, não fere nada. É só uma questão de disposição, de colocação, tá bem? Então, nós temos aí, o segundo acordo, a organização é de acordo com as datas em que elas foram escritas, tá bem? E a terceira ordem dessas escritas é de acordo com a sequência dos acontecimentos, quer dizer, ordem histórica cronológica. Tem diferença? Tem, nós vamos ver na terceira parte que nós vamos entrar agora. Então, vamos guardar isso aqui. A primeira disposição, a primeira forma de colocação destes 27 livros, nós encontramos na Vulgata Latina, escrito por Jerônimo. Então, nós temos ali uma disposição. Tá? Quando nós vamos à segunda organização que nós temos por validada, é de acordo com as datas em que foram escritas. Tá? Preste atenção nisso aqui. E o terceiro é uma sequência de acontecimentos, quer dizer, a ordem histórica cronológica, quer dizer, é a ordem como ela foi escrita, dentro de uma sequência histórica. Tá? Vamos para frente para que a gente consiga explicar melhor. 3. A ordem em que os livros foram escritos. Tá? Nós temos aqui, pelo ano da escrita, assim se ordenam os livros. Veja, quando nós vamos para aquela questão do escrito seguindo a ordem pelo ano de escrito, que é a segunda organização que nós temos, as datas em que foram escritos, nós temos aqui que o primeiro escrito foi de Tiago, de 45 a 49 depois de Cristo, o ano 45 até 49 depois de Cristo, tá bem? Antes da metade do primeiro século, que nós vemos o fechamento canônico, ou os escritos
os livros escritos do Novo Testamento. Tá bem? Aí você vai ter esta sequência, depois vem Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, nós temos 1º e 2º Coríntios, veja que está fora daquilo que nós temos diante de nós. A nossa escrita, ela começa com o Evangelho de Mateus. Porém, nós vamos ver que, dentro desta ordem que os livros foram escritos, fica assim, temporal, quer dizer, de tempo, né? A organização pelo tempo de escrita, o Evangelho de Marcos foi o primeiro escrito antes mesmo de Mateus. Isso nós estamos falando de evangelhos. Tá? Então, se fosse, porém, na ordem que eles foram escritos, Marcos apareceria primeiro. Tá bem? E depois nós iríamos ver Mateus. Por quê? Sendo Marcos o primeiro escrito, antes mesmo de Mateus, e Lucas e João. Só que a ordem que nós temos diante de nós é Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bem? Agora, dentro das epístolas, a epístola de Paulo aos Romanos é a primeira. É a primeira. Agora nós estamos falando da parte das epístolas. Tiramos os evangelhos, tiramos o livro de Atos e agora vamos para as epístolas, para as cartas. E nós começamos por Romanos? Não. Né? Então, Romanos seria a primeira na ordem em que encontramos em nossas Bíblias. Mas, na realidade, dentro da organização por tempo de escrito, ele seria, na verdade, o oitavo livro escrito. O oitavo livro escrito. Tá bem? Então, veja a importância que nós temos de conhecer a questão cronológica. Talvez nós vamos usá-la em termos de estudo, em termos de formação acadêmica, nós teremos uma base, um entendimento, né, quando nós vamos ver essa questão dos escritos fora do tempo, ou contado na questão com as datas em que foram escritos, ou se examinarmos segundo os escritos da Vulgata Latina, ou se nós vamos estudar a sua sequência de acordo com os acontecimentos ou a ordem histórica dos acontecimentos. Então veja que interessante, nós começamos por Mateus, mas na ordem correta que está aqui, nessa organização temporal, na questão de tempo, do cronos, na realidade quem vem primeiro é o Evangelho de Marcos. Antes de Mateus, Marcos e Lucas. Antes de Mateus, Lucas e João. Tá? Nas epístolas, nós não começaríamos por Romanos. Romanos seria, na realidade, o oitavo livro, se você for contar nesta sequência. E isto é interessante. Tá? Talvez você não vá pregar, né? Você não vai gastar 40 minutos de uma pregação para expor isso aqui, mas você vai usar muito na escola bíblica dominical, num curso de teologia. Você, como mestre, como professor, né, você terá uma bagagem maior na questão do conhecimento da ordem cronológica, da ordem das escrituras, e você vai poder conhecer e também ensinar melhor aos seus alunos. O ponto de número 4, nós temos mais, separamos um pouco mais de base, de subsídio para a nossa análise, porque nós vamos falar da cronologia dos fatos, quer dizer, nós vamos estudar o tempo em que os fatos aconteceram, realmente, tá? Então aqui não vai ter aquele ajuste para uma melhor compreensão, para a formação disto, para a formação daquilo. Nós vamos ver aqui como eles realmente, no tempo em que eles realmente foram escritos. Então, como podemos constatar, assim como no Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento foram organizados com o propósito de facilitar o entendimento. Então, veja, se você pegar a Bíblia, ela não vai ter divisão em capítulos, ela não tem divisão em versículos, né? É como se fosse um livro que fosse, os escritos eles fossem acontecendo, eles fossem sendo narrados sem divisão. Nós vamos ver que num determinado tempo a Bíblia é dividida em capítulos, depois ela é dividida em versículos. Tudo isto para quê? Para que o leitor normal, ele consiga uma assimilação, uma compreensão, um entendimento mais fácil, tá? É um caminho mais fácil. Veja, e mesmo assim, algumas vezes, principalmente quando nós estamos
começando na nossa caminhada, nós encontramos dificuldades para entender. Veja, quando nós começamos a ler a Bíblia, se nós começamos a ler do Gênesis para o Apocalipse, o que acontece? Em determinados momentos do Antigo Testamento, a gente vai ou começa a se perder, ou encontrar uma maior dificuldade, ou até vem aquele desânimo, porque você vai cair em, como diz até o apóstolo, né? Em genealogias intermináveis, Paulo fala isso, em situações em que você... Então, quando a pessoa diz assim, tenho interesse de ler a Bíblia toda, então eu digo, comece pelo Novo Testamento. Por quê? Quando você se deparar com determinadas histórias, relatos do Antigo Testamento, acontecimentos, você já tem uma base um pouco mais clara, porque o Novo Testamento ele vem explicando, porque o Antigo Testamento são as sombras das coisas que haveriam de acontecer, e no Novo Testamento eles já aconteceram. Então nós temos esta facilidade porque todos os livros do Novo Testamento estão diante de nós. Tá? Mas a ideia principal é esta, que toda esta distribuição, tá? Toda esta organização, ela é feita para quê? Para facilitar o entendimento, para uma melhor compreensão, tá bem? E vou repetir, estas divisões em capítulos, em livros, esta disposição não cronológica, tá bem? Aqui no caso nós estamos falando de cronologias de fatos, não fere em nada a estrutura doutrinária, ela não fere em nada a doutrina, a estrutura canônica, ela não fere em nada, como muitos estão tentando fazer. Nós vemos hoje um ataque maciço de muitas áreas, né? Não somente de não cristãos com os seus sofismas, com as suas ideologias, mas até por parte de judaizantes, falsos crentes, pessoas... João diz, eles saíram de nós, mas não eram de nós, eles não pertenciam ao nosso meio, estavam só aqui no meio. E agora eles saem e começam a trazer as suas heresias, os seus sofismas, as suas falácias, as suas ideologias, e assome-se a isto as novas ideologias que estão surgindo, como nós estudamos na lição passada dos adultos, sobre o combate às heresias, né, que vem com aparência de nova, mas na realidade só estão reformadas pelo diabo para lançar no meio, para confundir e até, se possível fosse, enganar até os escolhidos, mas isto não é possível, tá bem? Então vamos falar sobre algumas citações, veja, as expressões depois, dali, no dia seguinte, adiante, etc., indicam continuidade e cronologia de fatos. Porém, veja, eu estava pensando e estava me lembrando também de algumas coisas que estão escritas, alguns relatos, principalmente no Antigo e no Novo Testamento. Nós vamos ver algumas coisas que acontecem, principalmente na adoração, quando se levanta um altar ou quando um lugar é conhecido como lugar da atuação poderosa de Deus. E os escritores escrevem assim, e isto até os dias de hoje. Veja, mas se nós formos lá hoje, no nosso hoje, não estão mais lá. Alguns são meros, vamos dizer, sítios arqueológicos. Mas no tempo em que foi escrito, ele disse, até os dias de hoje, ele está falando de quê? Da cronologia do fato, que aconteceu naquele período. Veja que para hoje já não temos mais. Então as expressões depois, dali, no dia seguinte, adiante e etc., indicam continuidade e cronologia dos fatos. Não está falando de cronologia do tempo em que foi escrito, mas dos fatos que foram acontecendo, tá bem? Eu tenho ainda um tempinho aqui para nós terminarmos esta lição. Tá? Vamos mais adiante. Veja, embora não se tenha precisão de todas as datas, quer dizer, eu não possa bater o martelo na questão da cronologia, do tempo correto, é por isso que toda citação de tempo que nós vamos fazer, nós colocamos cerca de, um C minúsculo e um pontinho, cerca de tal coisa. Por isso nós não batemos o martelo em 1600 anos, que foi levado para escrever tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então nós colocamos ali cerca de 1600 anos. Alguns vão colocar um pouco mais, outros um pouco menos, mas vai girar em torno disso, cerca de 1600 anos.
Então, cerca de 40 homens foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever. Levaram aí cerca de 1.600 anos para escrever todos esses livros. Então, nós estamos falando de cronologia, de tempo de fatos, ou do tempo que o fato aconteceu. Tá? Nós estamos falando desta cronologia, dos fatos, não a cronologia do tempo, porque não tem como asseverar. Tanto é que está escrito, embora não tenhamos precisão de todas as datas, agora sim, bater o martelo num dia específico, numa data específica, num cronos específico, embora tudo isto, vemos que os primeiros acontecimentos na história do cenário neotestamentário, quer dizer, do Novo Testamento, intercalando entre os relatos dos evangelistas. Então, toda esta base de conhecimento ela é feita aqui, através dos relatos, daquilo que foi sendo escrito. Então, com base como era escrito, a forma em que era escrito, a localidade em que foi escrita, faz-se uma ideia, tem-se uma ideia, tece-se uma ideia do tempo. Tá? Por isto, cerca de, veja, acontecimentos da história do cenário neotestamentário. Como é que fazemos isto? Apesar de não termos a precisão das datas, nós vemos os primeiros acontecimentos da história do cenário do Novo Testamento, intercalando, comparando, analisando os relatos dos evangelistas. Tá bem? Quais são, se formos pelo nome, evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bem? Mas esta colocação, este tipo de escrutínio, de exame, foi feito em todos os livros. Em todos os livros. Tá? Então, primeiro nós vemos aí. E nós vamos ver que vai estar aqui na lição, o aluno, por favor, até domingo, você estude, vá juntando fatos, vá juntando análises, tá bem? E você vai fazer a sua própria base de análise para o seu estudo. Então, nós vemos aqui, se seguirmos este intercalamento, esta intercalação dos relatos dos evangelistas. Então, começa assim. Primeiro, o anúncio do nascimento. Eu comecei a falar isso lá no início da lição. Do nascimento de João Batista, feito pelo anjo Gabriel a Zacarias, e a gravidez de Isabel. Depois nós temos também o anúncio feito pelo próprio anjo a Maria, que conceberia e daria à luz a Jesus Cristo, falando o sonho de José, quando ele é avisado. 4, a visita de Maria a Isabel. É aquele tempo que nós colocamos no início da lição, tá? Como nós conhecemos. Então, isto é chamado de quê? Quando são intercalados os escritos dos evangelistas, chega-se aí, embora não se tenha precisão de datas, mas se chega a uma proximidade, também a uma proximidade na asseveração destas datas, tá bem? Então você tem aí 10, 12, várias citações que vão te dar esta base de dados para você construir uma proximidade de datas. Veja, embora não se tenha a precisão de todas as datas. Porém, pelos relatos, você vai encontrando no tempo, tá? Você vai comparando história, você vai comparando geografia, você vai comparando governos, você vai comparando nomes de grandes governantes e você vai conseguindo chegar próximo de algumas datas e colocar ali estes acontecimentos, tá bem? Dentro da história até também conhecida como história mundial, que nós estudamos a história geral nas escolas, Antigamente nós tínhamos esta matéria de história, mas era de história mesmo, não era de história com E, não, contos de carochinha como nós temos hoje. Nós tínhamos realmente história, a história com H, a história mundial, a história do Brasil, a história de um determinado povo. Nós tínhamos o OSPB, a Organização Social e Política do Brasil. Nós tínhamos a língua oficial, um pouco antes de mim, a língua do meu tempo, a língua oficial aprendida nas escolas, era o francês, depois foi substituído pelo inglês, e até hoje o inglês é a língua, não forçosamente na questão, mas por questão de comércio, de vivência, de viagem. O inglês hoje, hoje não, desde um bom tempo, eu me lembro da minha infância,
nós já tínhamos na grade curricular o inglês como uma segunda língua, né? Nós tínhamos a língua portuguesa, então era assim, matemática, ciências, língua portuguesa, história, OSPB, e tínhamos inglês, e educação e física, né? Que era a alegria dos meninos e das meninas, porque nós iríamos praticar esportes, nós íamos praticar esportes. Então, a nossa grade curricular nas escolas era um pouco mais, vamos puxar a brasa para o nosso peixe, era um pouquinho melhor. Era um pouquinho não, era bem melhor, bem melhor. Não desfazendo das de hoje. Tá bem? Então, veja, como é que nós chegamos, como é que eles chegaram a determinadas datas? Comparando, tá bem? Comparando, intercalando com os escritos neotestamentários, com os escritos dos evangelistas. Então, vai comparando com isso, veja, eu disse, com história, com geografia, com os escritos, com nomes citados de governantes, de alguns Césares, de alguns Pôncios, né? De alguns nomes, e você vai encontrando na história mundial, você vai intercalando também a história bíblica. E nós vemos que a ciência corrobora com a Bíblia. Não há uma briga entre ciências, entre as ciências sérias e a historicidade bíblica, tá? Não há. Por quê? Você vai ver que cada vez mais, cada tempo que passa, a história, a ciência, ela vai corroborando com os relatos bíblicos, tá bem? E nós teremos mais tempo no decorrer da lição para isto. No último parágrafo que eu separei, é justamente a conclusão que diz assim: a partir desta pequena amostra, considerando a possibilidade de alternativas de outros arranjos cronológicos, esperamos que você se sinta ainda mais motivado. Tá? Então, veja, esse pequeno momento que nós passamos aí, um pouco mais de 50 minutos, é mais para aguçar a tua, né, principalmente aqueles que têm uma aptidão maior para a questão de histórias, né, das histórias do mundo, das nações, tudo que é voltado à história, vai acender esta chama, né? Tem aquele que é voltado às atas, tem aquele que é voltado aos idiomas, nós chamamos de letras, né? Você vai estudar letras, português, inglês, um idioma estrangeiro ou mais de um idioma estrangeiro, ou que não seja o nosso, você pode ser aí um bilíngue, um poliglota, você pode atingir. Então, cada um vai dentro da sua área de aptidão natural, ele vai buscar. E tem aquele que se interessa por história, por arqueologia, dentro da história, ele vai se envolver mais com arqueologia, outros com alguns achados escritos, com formas de escritas, né? Vai, sei lá, se interessar, puxa vida, pela história, pela escrita suméria, pela escrita babilônica, ninivita, ele vai se interessar por uma área da história. Tá? Então, veja bem, desta pequena amostra, porque é uma lição que nós não temos, se as outras nós já não temos como saturá-las, esta então piorou. Por quê? Porque aqui nós vamos falar de uma pequenina, uma microscópica parte da cronologia bíblica e das suas, veja, ele chama aqui dos outros arranjos cronológicos, outras formas cronológicas de contar o tempo, de examinar o tempo, de se colocar no tempo. Então, isto serve para quê? O escritor diz: esperamos que você se sinta ainda mais motivado a estudar e compreender este sagrado e valioso livro que é a Bíblia. E dentro da bibliologia, dentro da teologia sistemática, você vai se especializar na questão do tempo, da cronologia bíblica. Tá? Tem isto? Tem. Né? Alguém se especializa em Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, outro nos livros proféticos, outro nos livros históricos, e outro, além de se prender à historicidade bíblica, ele vai, dentro da historicidade, ele vai também se aperfeiçoar na questão cronológica, quer dizer, o tempo, seja ele o tempo cronológico, seja ele o tempo da Vulgata Latina, seja de acordo com as datas em que eles foram escritos, seja segundo a sequência dos acontecimentos, a ordem histórica cronológica, e tudo isto nos ajuda a nos situarmos dentro da história, compreendendo melhor, tá?
Veja, qual foi o tempo em que Nero colocou o fogo em Roma e culpou culpou os cristãos e houve aquela grande perseguição? Dentro da cronologia você vai entender quem era o César, o momento que se vivia, os cristãos que sofreram, quem foi a principal ordem de execução de Nero. Ele manda decapitar um grande apóstolo, e tudo isso você vai ver dentro da cronologia, você vai conseguir se situar dentro da história, tá bom? Então esperamos, como disse o escritor, ter contribuído para o aguçamento, para a curiosidade do aluno, para se aperfeiçoar ainda mais nesta área de cronologia bíblica, da cronologia, como diz, nós temos a lição de hoje, a cronologia do Novo Testamento. E ser curioso nisto, você também vai buscar a cronologia do Antigo Testamento, tá bem? E nós vamos conhecer povos, nações, sítios arqueológicos realmente interessantíssimos que vão aumentar a nossa compreensão do que, por que, quando, como, onde, para quem foram escritos os livros, tá? E qual a importância deles para o nosso tempo, para o nosso cronos, tá bem? Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula, aula de número 5. Vamos ficar todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém.